Nesta manhã, eu quero começar falando com você sobre 7 maneiras que o diabo engana as pessoas, porque você precisa entender que o diabo é um mentiroso. Ele é o pai das mentiras. Ele não sabe fazer nada além de mentir e engano. Significa acreditar em uma mentira. Então, se dizermos uma pessoa foi enganada, isso significa que ela estava acreditando em algo que não é verdade, mas, na verdade, aquilo se tornou sua realidade porque ela acreditou nisso. Você entende que tudo o que você acredita se torna sua realidade, mesmo que não seja verdade? Você pode acreditar que alguém não gosta de você e você passa por todo o mesmo tormento que você passaria se a pessoa realmente não gostasse de você. E talvez esta pessoa nunca tenha tido um pensamento ruim sobre você em sua vida. Talvez ela nem sequer pensar em você. Às vezes, achamos que todo mundo pensa em nós o tempo todo, no que estamos fazendo e o que estamos usando. Sabe, muitas vezes, você é a última coisa na cabeça deles. E então, deixe-me dizer isso para você hoje, para você levar para casa e pensar: em quantas mentiras você acredita? Eu arriscaria dizer que não há nenhum de nós aqui neste lugar, inclusive eu, que ainda acredita em algo que não é verdade. Agora, bem, você pode pegar e guardar isso, levar para casa com você, e quando você estiver em seu tempo com Deus, começar a pedir a Deus para revelar a você mentiras nas quais você acredita, porque cada mentira que você acredita representa algo que o diabo está roubando de você, que Deus quer que você tenha. E sabe, todos nós temos uma tendência diferente no nosso ministério, aqueles de nós que são chamados para o ministério. E além de ver pessoas salvas e ajudar pessoas feridas em todo o mundo, eu realmente quero ver as pessoas. Eu quero que os cristãos sejam espiritualmente maduros e que não sejam bebês a vida toda. E eu realmente quero ver as pessoas terem aquilo pelo qual Jesus morreu para elas terem. Não há nada mais triste do que um cristão sem vitória. Precisamos da vitória para deixar outras pessoas famintas e sedentas pelo que nós temos. E a vitória não significa necessariamente você não ter problemas. É mais sobre você deixar o problema ter você. Então, precisamos conhecer nosso inimigo. 1 Pedro 5,8 diz: fique alerta e de mente sóbria. Veja, a mente é muito importante. Pense no que você está pensando. Da próxima vez que ficar deprimido, tire um momento e pense no que você está pensando. Ou, da próxima vez que o diabo te convidar para uma festa de piedade e você ficar lá sentado sentindo pena de si mesmo, apenas pergunte a si mesmo: agora, no que eu estive pensando? Bem, você tem pensado sobre o que você não tem, no que as pessoas não fazem por você, no que você não é, e você pode mudar isso simplesmente pensando do jeito que Deus pensa, e a maneira como Ele pensa está escrita neste livro. Este é o seu manual, viu? Quanto mais você conhece sobre isso, eu sou tão grata pelo que eu sei. E eu estou há 43 anos nisso, então, naturalmente, eu sei um pouco hoje, mas eu entendi da mesma maneira que você vai entender, um dia de cada vez, um ano de cada vez, recusando-se a desistir. Pense, daquilo aqui 5 anos,
O que você vai saber é que você não sabe hoje, que o diabo não quer que você saiba de nada. Ele fará tudo o que puder para evitar que você receba conhecimento. Seu inimigo, o diabo, anda por aí como um leão rugindo, à procura de alguém para devorar. Ok, diga agora, não serei eu. Satanás já foi um lindo, magnífico arcanjo. Ele era responsável pelo louvor. Na verdade, parece que seu corpo era feito de instrumentos musicais. Então, de todas as maneiras que ele se movia, ele fazia um som diferente. Um arcanjo. Há um punhado de arcanjos. Eles estão acima dos outros anjos. E ele ficou tão cheio de si, mesmo que se rebelou contra Deus e disse: Eu levantarei meu trono acima do trono de Deus. Bem, sabe, isso não funcionou para o diabo e não vai funcionar para nenhum de nós. Ou é o jeito de Deus ou de jeito nenhum. Então, resumindo, ele acabou sendo expulso do céu com 1/3 dos anjos que o seguiram e ele está aqui na terra. Desde então, tentando se vingar de Deus, tentando fazer mal aos filhos de Deus. Sabe, como pai, dói ver seus filhos sofrerem mais do que se você mesmo sofresse. Então, Deus proveu um caminho para nós não ficamos sem ajuda. E o que precisamos entender é que nos foi dada autoridade sobre o diabo. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele deu a eles autoridade e os colocou no jardim. Quando pecaram, eles entregaram essa autoridade ao diabo. Ele disse a Jesus, quando Jesus estava sendo tentado no deserto naqueles 40 dias e 40 noites, ele disse: Isto é meu e eu vou dar a quem eu desejar. Bem, ele tem poder aqui, porque Adão deu a ele, mas Jesus o tirou desse poder. Ele tirou dele e deu para aquela autoridade, não é o poder, e devolveu-o a qualquer um que cresce. Então, eu amo Lucas 10:19, especialmente na Bíblia Amplificada. Diz, que significa, olhe e veja. Eu te dei poder e autoridade sobre todo o poder que o inimigo possui. E o que eu quero que você repare é que Deus está dizendo a você: eu não apenas te dei poder, mas eu te dei autoridade sobre todo o poder que o inimigo possui. Ele não disse que o diabo tinha autoridade. Ele disse: você tem poder e autoridade. O diabo só tem poder. Quando você tem autoridade, é uma coisa maravilhosa. Mas não adianta nada se você não usá-la, se você não exercê-la. E eu acho que muitas pessoas estão sentadas por aí, deixando o diabo os espancar e as frustrar, e as chatear, e as roubar, e as atormentar. E elas nem sequer tentar revidar. Sabe, você não consegue vencer a guerra se você não for para a batalha e lutar contra o diabo. Não é comum quando entendi pela primeira vez sobre ter autoridade como crente. Nos anos 70, eu gritava com o diabo e esbravejava com o diabo. Eu repreendo você. E quero saber, depois de anos, meu repreendedor está desgastado e o diabo ainda tinha a vantagem. Sabe o que realmente significa resistir ao diabo e ele fugirá? É nisso que eu acredito. Eu acho que significa que, quando você tem um problema, resistir ao diabo não significa resistir ao problema. Significa resistir a agir como o diabo enquanto você tem o problema. Não é? Deus me disse,
isso anos atrás? Pare de tentar se livrar do problema. Pare de agir como o diabo. E veja, é isso que ele quer. Nós temos um problema. Então agora ficamos com raiva de todos e nos tornamos difíceis de conviver e ficamos sendo rudes, não sendo amorosos e não queremos manter nossos compromissos porque eu tenho problemas. A coisa certa a se fazer quando o diabo vem contra você é fazer mais coisas certas do que você já fez antes em toda a sua vida. Vamos lá, este é um segredo super grande que os cristãos simplesmente não entendem. Romanos 12:21 resolve toda a sua situação. Você vence o mal com o bem. Você entende isso? Você vence o mal com o bem. Você não odeia os seus inimigos. Você compra um presente para eles. Você entende isso? Tudo bem, então, engano. Uma das coisas que o diabo faz é que ele te conta mentiras sobre Deus o tempo todo. Ele tenta fazer as pessoas duvidarem da existência de Deus. Tenta convencer as pessoas de que se houvesse um Deus, então todas essas coisas ruins não estariam acontecendo no mundo. O diabo tenta convencer as pessoas de que elas não foram criadas por Deus, mas que na verdade é o resultado de um acidente cósmico que ocorreu bilhões de anos atrás e que seu parente mais próximo é o macaco. Bem, não é à toa que as pessoas no mundo estão desencorajadas. Quer dizer, você prefere pensar que você é a melhor coisa que saiu de um macaco ou que Deus te criou com suas próprias mãos no ventre de sua mãe e que Ele tem um plano e um propósito para você e que Ele te ama. 1 Pedro 5:8 diz: resista ao diabo desde o início. Por favor, lembre-se disso. Quanto mais você tolera o inimigo, mais enraizado ele fica em sua alma. Nesta manhã, eu quero começar falando com você sobre 7 maneiras que o diabo engana as pessoas, porque você precisa entender que o diabo é um mentiroso. Ele é o pai das mentiras. Ele não sabe fazer nada além de mentir e engano. Significa acreditar em uma mentira. Então, se dizermos uma pessoa foi enganada, isso significa que ela estava acreditando em algo que não é verdade, mas, na verdade, aquilo se tornou sua realidade porque ela acreditou nisso. Você entende que tudo o que você acredita se torna sua realidade, mesmo que não seja verdade? Você pode acreditar que alguém não gosta de você e você passa por todo o mesmo tormento que você passaria se a pessoa realmente não gostasse de você. E talvez esta pessoa nunca tenha tido um pensamento ruim sobre você em sua vida. Talvez ela nem sequer pensar em você. Às vezes, achamos que todo mundo pensa em nós o tempo todo, no que estamos fazendo e o que estamos usando. Sabe, muitas vezes, você é a última coisa na cabeça deles. E então, deixe-me dizer isso para você hoje, para você levar para casa e pensar. Em quantas mentiras você acredita? Eu arriscaria dizer que não há nenhum de nós aqui neste lugar, inclusive eu, que ainda acredita em algo que não é verdade. Agora, bem, você pode pegar e guardar isso, levar para casa com você, e quando você estiver em seu tempo com Deus, começar a pedir a Deus para revelar a você mentiras nas quais você acredita,
porque cada mentira que você acredita representa algo que o diabo está roubando de você, que Deus quer que você tenha. E sabe, todos nós temos uma tendência diferente no nosso ministério, aqueles de nós que são chamados para o ministério. E além de ver pessoas salvas e ajudar pessoas feridas em todo o mundo, eu realmente quero ver as pessoas. Eu quero que os cristãos sejam espiritualmente maduros e que não sejam bebês a vida toda. E eu realmente quero ver as pessoas terem aquilo pelo qual Jesus morreu para elas terem. Não há nada mais triste do que um cristão sem vitória. Precisamos da vitória para deixar outras pessoas famintas e sedentas pelo que nós temos. E a vitória não significa necessariamente você não ter problemas. É mais sobre você deixar o problema ter você. Então, precisamos conhecer nosso inimigo. 1 Pedro 5,8 diz: fique alerta e de mente sóbria. Veja, a mente é muito importante. Pense no que você está pensando. Da próxima vez que ficar deprimido, tire um momento e pense no que você está pensando. Ou, da próxima vez que o diabo te convidar para uma festa de piedade e você ficar lá sentado sentindo pena de si mesmo, apenas pergunte a si mesmo: agora, no que eu estive pensando? Bem, você tem pensado sobre o que você não tem, no que as pessoas não fazem por você, no que você não é, e você pode mudar isso simplesmente pensando do jeito que Deus pensa, e a maneira como Ele pensa está escrita neste livro. Este é o seu manual, viu? Quanto mais você conhece sobre isso, eu sou tão grata pelo que eu sei. E eu estou há 43 anos nisso, então, naturalmente, eu sei um pouco hoje, mas eu entendi da mesma maneira que você vai entender, um dia de cada vez, um ano de cada vez, recusando-se a desistir. Pense, daquilo aqui 5 anos, o que você vai saber que você não sabe hoje, que o diabo não quer que você saiba de nada. Ele fará tudo o que puder para evitar que você receba conhecimento. Seu inimigo, o diabo, anda por aí como um leão rugindo, à procura de alguém para devorar. Ok, diga agora, não serei eu. Satanás já foi um lindo, magnífico arcanjo. Ele era responsável pelo louvor. Na verdade, parece que seu corpo era feito de instrumentos musicais. Então, de todas as maneiras que ele se movia, ele fazia um som diferente. Um arcanjo. Há um punhado de arcanjos. Eles estão acima dos outros anjos. E ele ficou tão cheio de si, mesmo que se rebelou contra Deus e disse: eu levantarei meu trono acima do trono de Deus. Bem, sabe, isso não funcionou para o diabo e não vai funcionar para nenhum de nós. Ou é o jeito de Deus ou de jeito nenhum. Então, resumindo, ele acabou sendo expulso do céu com 1/3 dos anjos que o seguiram e ele está aqui na terra. Desde então, tentando se vingar de Deus, tentando fazer mal aos filhos de Deus. Sabe, como pai, dói ver seus filhos sofrerem mais do que se você mesmo sofresse. Então, Deus proveu um caminho para nós não ficamos sem ajuda. E o que precisamos entender é que nos foi dada autoridade sobre o diabo. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele deu a eles autoridade e os colocou no jardim. Quando pecaram, eles entregaram essa autoridade ao diabo. Ele disse a Jesus, quando Jesus estava
sendo tentado no deserto naqueles 40 dias e 40 noites. Ele disse: Isto é meu e eu vou dar a quem eu desejar. Bem, ele tem poder aqui, porque Adão deu a ele, mas Jesus o tirou desse poder. Ele tirou dele e deu para aquela autoridade, não é o poder, e devolveu-o a qualquer um que cresce. Então, eu amo Lucas 10:19, especialmente na Bíblia Amplificada. Diz: "Es que significa, olhe e veja. Eu te dei poder e autoridade sobre todo o poder que o inimigo possui." E o que eu quero que você repare é que Deus está dizendo a você: eu não apenas te dei poder, mas eu te dei autoridade sobre todo o poder que o inimigo possui. Ele não disse que o diabo tinha autoridade. Ele disse: você tem poder e autoridade. O diabo só tem poder. Quando você tem autoridade, é uma coisa maravilhosa. Mas não adianta nada se você não usá-la, se você não exercê-la. E eu acho que muitas pessoas estão sentadas por aí, deixando o diabo os espancar e as frustrar, e as chatear, e as roubar, e as atormentar. E elas nem sequer tentar revidar. Sabe, você não consegue vencer a guerra se você não for para a batalha e lutar contra o diabo. Não é comum quando entendi pela primeira vez sobre ter autoridade como crente. Nos anos 70, eu gritava com o diabo e esbravejava com o diabo. Eu repreendo você. E quero saber, depois de anos, meu repreendedor está desgastado e o diabo ainda tinha a vantagem. Sabe o que realmente significa resistir ao diabo e ele fugirá? É nisso que eu acredito. Eu acho que significa que, quando você tem um problema, resistir ao diabo não significa resistir ao problema. Significa resistir a agir como o diabo enquanto você tem o problema, não é? Deus me disse isso anos atrás. Pare de tentar se livrar do problema. Pare de agir como o diabo. E veja, é isso que ele quer. Nós temos um problema. Então agora ficamos com raiva de todos e nos tornamos difíceis de conviver e ficamos sendo rudes, não sendo amorosos e não queremos manter nossos compromissos porque eu tenho problemas. A coisa certa a se fazer quando o diabo vem contra você é fazer mais coisas certas do que você já fez antes em toda a sua vida. Vamos lá, este é um segredo super grande que os cristãos simplesmente não entendem. Romanos 12:21 resolve toda a sua situação. Você vence o mal com o bem. Você entende isso? Você vence o mal com o bem. Você não odeia os seus inimigos. Você compra um presente para eles. Você entende isso? Tudo bem, então, engano. Uma das coisas que o diabo faz é que ele te conta mentiras sobre Deus o tempo todo. Ele tenta fazer as pessoas duvidarem da existência de Deus. Tenta convencer as pessoas de que se houvesse um Deus, então todas essas coisas ruins não estariam acontecendo no mundo. O diabo tenta convencer as pessoas de que elas não foram criadas por Deus, mas que na verdade é o resultado de um acidente cósmico que ocorreu bilhões de anos atrás e que seu parente mais próximo é o macaco. Bem, não é à toa que as pessoas no mundo estão desencorajadas. Quer dizer, você prefere pensar que você é a melhor coisa que saiu de um macaco?
ou que Deus te criou com suas próprias mãos, no ventre de sua mãe, e que Ele tem um plano e um propósito para você e que Ele te ama. 1 Pedro 5,8 diz: resista ao diabo desde o início. Por favor, lembre-se disso. Quanto mais você tolera o inimigo, mais enraizado ele fica em sua alma. Sabe, em tudo isso, nós podemos ver que tudo começou no livro do Gênesis, quando Caim matou Abel. E, na verdade, quero que vejamos isto. Está no capítulo 4 de Gênesis. A oferta de Abel foi aceitável para Deus, mas a de Caim não. E eu não vou me aprofundar nisto agora. Mas Caim tentou dar algo que era obra de suas próprias mãos. Então, ele não estava realmente sendo obediente a Deus. E o versículo 5 diz: mas por Caim e sua oferta, ele não teve consideração nem respeito. Deus disse: eu não tinha respeito por sua oferta. Então, Caim ficou extremamente irritado e indignado, e ele parecia triste e deprimido. O que também podemos acrescentar aos muitos desses maus humores que as pessoas também precisam é o resultado de algum tipo de raiva. E o Senhor disse a Caim: porque você está com raiva e porque você parece triste, deprimido e abatido. Agora, eu amo isso. Se você fizer bem, você não será aceito. E se você não se sair bem, o pecado se arrasta pela sua porta. E seu desejo é por ti. E eu gosto disso também. Eu desenhei um ciclo em torno disso. Deve dominá-lo. Então, não culpe uma outra pessoa. Se você não está fazendo o que é certo, é o que Deus está dizendo a ele. Então, você pode encontrar perdão e as coisas podem ser endireitadas, mas você precisa encarar isso. Não saia por aí com raiva, só porque sua vida não está saindo do jeito que você queria, quando você não faz o que deveria fazer para receber os resultados certos. Agora, é sério, pense nisso. Quantas pessoas no mundo estão amargas e zangadas com suas circunstâncias? Bem, seria bom se eu tivesse nascido em um berço de ouro, como você nasceu. As pessoas têm raiva e ciúmes de outras pessoas que têm mais do que elas têm, mas não querem fazer o que elas fizeram para ter aquilo. E isso não faz sentido. Por favor, se você está neste lugar hoje ou nos assistindo pela TV, não passe sua vida com raiva, amargo e indignado, porque você não está fazendo o que deveria fazer para ter as circunstâncias que você gostaria de ter. Um dos grandes problemas que nós temos em nossa sociedade hoje é essa atitude de que todos me devem algo e ninguém deve nada a mim ou a você. Deus coloca diante de cada pessoa a vida e a morte. Escolhe a vida para que você e seus descendentes possam viver, e o que quer que você semeie, é somente isso que você vai colher. Nós poderíamos ter cerca de um mês juntos para poder falar sobre isto com justiça. E então, sabe o que aconteceu? Caim não controlou sua raiva e ele ficou mais zangado e mais irritado, e ele acabou se levantando e matando seus irmãos. Há uma raiva enterrada e nós a escondemos dentro de nós e nós negamos isto, especialmente como cristãos, porque nós achamos que nós não devemos ter raiva, ainda que tenhamos,
Então, a última coisa que queremos admitir é que estamos com raiva. Então, colocamos um sorriso no rosto e fingimos que está tudo bem. E você me ouviu falar ontem à noite sobre como Davi e eu brigávamos até chegar na igreja. E depois a primeira pessoa que nós víamos era um outro cristão indo para a igreja. E nós imediatamente falávamos: "Oh, glória a Deus, obrigada." Sabe? Quantos de vocês têm uma cara de igreja? Nós não queremos que ninguém da igreja saiba que nós temos um problema. Só a verdade nos liberta. Nada além da verdade nos torna livres. João 8, 31 e 32. Se permaneceres na minha palavra, então vocês serão meus discípulos de fato, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas a verdade precisa ser recebida e aceita. E eu venho dizendo há anos que não é o facto de eu saber o que Davi está fazendo de errado que vai me libertar, mas é receber a verdade de Deus para mim. Então, enquanto você ouve essa pregação hoje e amanhã, ou se você a assiste pela televisão nos próximos dias, ou se você está ouvindo o CD ou assistindo o DVD, todos nós temos a oportunidade de aprender algo sobre nós mesmos e orar e permanecer como o Espírito Santo e pedir a Deus para fazer algo positivo e mudanças saudáveis em nossa vida. Quantos de vocês gostariam de não passar mais um dia de sua vida com raiva e chateados por algo que aconteceu há 20, 30 anos atrás, sobre o que vocês não podem fazer mais nada? Ou talvez algo que aconteceu esta manhã e que você pode muito bem esquecer, porque você provavelmente vai superar isso daquilo 2 ou 3 dias a partir de agora. De qualquer maneira, isso foi algo que o Senhor me ensinou. Eu ficava brava com as coisas e, sabe, ficava com raiva por uns 2 ou 3 dias e depois eu finalmente decidia superar aquilo. E uma vez ele estava tratando comigo e disse: "Por que você não vai em frente e toma essa decisão de superar isso agora? E aí você não vai precisar desperdiçar os próximos dias, porque você vai superar isso de qualquer maneira." Eu não estou dizendo a verdade? Então, se eu posso superar isso em 3 dias, porque eu não posso decidir? Todo mundo diga decidir. Diga decidir. Essa é uma boa palavra. E você diz: "Mas eu sinto." Bem, agora veja. É bem aqui onde está o problema. Eu vou te dizer o que fazer com estes sentimentos. Diga a Deus como se sente, assim como o salmista Davi fez. Se quiser, escreva uma carta desagradável para alguém, mas rasgue-a antes de entregá-la à pessoa. Tire isso do seu sistema, desabafo, e diga a Deus: "É assim que eu me sinto, Deus, mas por causa de sua graça, sua misericórdia e do poder do Espírito Santo na minha vida, eu não tenho que agir em cima de sentimentos tolos e ridículos que vão causar problemas na minha vida e vão acabar me machucando." Há muita confusão sobre a emoção da raiva. O mundo não fica confuso sobre isso. Eles acham que é a maneira de lidar com tudo, mas muitos cristãos estão confusos, porque eles realmente se sentem como se fossem indivíduos piedosos e que eles nunca podem sentir raiva. E, curiosamente, a Bíblia diz:
Irei-vos, mas não pequeis. Então, como posso ter raiva, mas não pecar? A maneira de ter raiva e não pecar é sentir a raiva, mas não agir em cima dela. Em vez disso, leve o problema, a situação ou a pessoa para Deus e deixe que Ele seja o seu vingador. Eu tenho certeza de que há algumas pessoas aqui esta noite precisam desesperadamente fazer isso. Vocês parecem tranquilos, mas certamente eu tenho algumas pessoas zangadas aqui. Deve haver algumas pessoas aqui esta noite que entraram pela porta e têm algumas coisas acontecendo dentro de você que estão te ferindo as pessoas ao seu redor. Veja, quando você está com raiva, você desconta em alguém. Isto sai de você. Aqui está uma coisa boa a ser fazer. Quando qualquer momento que você tiver um tipo de comportamento impuro, pare e pergunte a Deus: de onde isso vem? Quantos de vocês estão cansados de se sentirem como se lutassem com algo o tempo todo? Ok, bem, então a maneira de se recuperar disso é aprendendo a deixar Deus lutar suas batalhas. Deus tem um plano de batalha e sempre que entramos em uma batalha, precisamos saber lutar da forma que Deus quer que lutemos. Eu disse esta manhã que nós temos armas, mas as armas da nossa guerra não são armas carnais. Não, são armas que você pode ver ou sentir ou ir a uma loja e comprar. Então, se não são armas carnais, devem ser armas espirituais. E, ao pregar a palavra de Deus para você hoje, estou fazendo guerra com o nosso inimigo, falando da palavra de Deus. Estou ajudando você a fazer guerra na sua vida. Estou fazendo guerra na minha própria vida. Só porque eu estou falando palavras cheias de vida e poder. A palavra de Deus não é uma palavra qualquer. É uma palavra que transforma vidas. As pessoas não se unem em um lugar, viajam e pagam por hotéis. E todas estas coisas que você fez para vir e ouvir alguém que vem aqui e falar por horas a fio, se não for algo que vai fazer uma enorme diferença na sua vida. Eu amo o facto que você presta atenção e que você está focando. A palavra ela renova nossa mente, ela cai em nosso coração e traz mudanças para nós. Então, nós temos armas espirituais. A paz é uma arma. Andar em paz quando o inimigo está dando o seu melhor para te atingir é uma arma. A retidão é uma arma. Saber quem você é em Cristo é uma parte de armadura, mas também é uma maneira de você lutar contra o inimigo, usar o capacete de salvação, pensar como um filho de Deus deve pensar. E a Bíblia fala sobre empunhar a espada de 2 gumes, o que por acaso é isso? Você pode reparar que não diz apenas para usá-la do seu lado, diz para tirá-la da bainha e usá-la e empunhar essa espada de 2 gumes. Então, nós falamos um pouco nesta manhã sobre usar a palavra de Deus contra o inimigo, do poder de declarar a palavra de Deus. E nesta noite, nós vamos descobrir qual é a nossa posição de batalha e ver o que Deus pode fazer por nós se nós lutarmos da forma que Ele quer que nós lutemos. 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 17. Você não precisa lutar nesta batalha? Tome sua posição, fique parado e veja a libertação do Senhor que está com você. Ó Judá e Jerusalém, não tema nem fique consternado. Amanhã, desça
contra eles, pois o Senhor está com você. Estas não são boas notícias, você não precisa lutar nesta batalha. Tome sua posição, fique parado e veja a salvação do Senhor. Agora, por muitos anos, eu achei que a nossa posição era ficar parados. Eu pensava que tome sua posição e fique parado. Era o que ele estava tentando dizer. Mas se você ler todo o capítulo de 2 Crônicas 20 no contexto, essa não é realmente a posição da qual ele está falando. Então, nós vamos começar aqui no versículo 1 e vamos aprender algumas boas lições nesta noite sobre 2 Crônicas capítulo 20, versículo 1. Depois disso, os Moabitas, os Amonitas e com eles os Menonitas vieram contra Josafá para lutar. Você já notou que há um monte de itas na Bíblia? E quer saber? Eu percebi que todos nós temos nossa própria cota de itas. Podem ser os patrocitas ruins, os vizinhositas ranzinzas, as dorzitas nas costas. I want you to my arms forever. I am blessed with so many beautiful things, but I think the best is you. You are the most valuable things I've ever had in my life. I don't want to lose you. Ou não tem dinheiro suficiente para pagar nossos boletositas, mas todos nós temos coisas que vêm contra nós, coisas que querem nos aborrecer. Foi dito a Josafá: um grande multidão veio contra você de além do mar morto de Edom, e eis que eles estão em Hazazon Tamar, que é em Judí. Então Josafá temeu. Eu quero que você preste muita atenção nisso, porque a nossa primeira resposta natural a qualquer tipo de má notícia ou problema vai ser um sentido de medo. Agora, o que nós fazemos nesse ponto é muito importante. A palavra medo realmente significa alçavor ou fugir, e muitas vezes as pessoas não querem lidar com seus problemas, então elas encontram uma maneira de fugir deles. Algumas pessoas pedem demais, algumas pessoas saem e gastam o dinheiro que não têm que gastar, só para não pensar em seus problemas. Algumas pessoas vão dormir e elas apenas dormem. Às vezes as pessoas podem se esconder nas drogas. Quer dizer, há muitos tipos de formas que as pessoas usam para fugir de seus problemas. A minha mãe fugiu dos problemas que nós tínhamos em nossa casa, e isto acabou levando sua saúde mental, e ela morreu no ano passado, aos 87 anos, e ela era realmente uma mulher doce, mas ela nunca teve uma vida. Ela nunca viveu e nunca teve uma vida. E é terrível quando você vê alguém arruinar sua vida, porque eles têm medo de confrontar ou de enfrentar qualquer coisa em sua vida. E eu desprezo isso, porque eu vi o que isso fez com ela, e eu vi o que isto quase fez comigo, e eu vi que isto fez com o meu irmão, e eu vi até mesmo o que isto fez com meu pai, porque ela não conseguia confrontá-lo. Talvez ele pudesse ter conseguido ajuda se ele o tivesse confrontado. Nós não nos ajudamos quando fugimos dos nossos problemas e quando os evitamos. Deus não nos deu nenhuma armadura para a nossa parte de trás, porque Ele nunca espera que nós possamos fugir.
Cada pedaço de armadura que você lê na Bíblia é algo que te ajuda quando você está confrontando e enfrentando o inimigo de frente. E eu amo o que a Bíblia diz sobre o pastor Davi, que na verdade se tornou um rei. E diz que quando ele foi lutar com Golias, ele correu para a linha de batalha. E eu adoro isso. Ele não fugiu quando viu Golias. Ele correu em direção a Golias. E sabe o que eu acho? Eu acho que às vezes nós pensamos nos nossos problemas até a morte. Nós pensamos neles ao ponto onde eles nos assustam tanto. E muitas vezes nós precisamos não pensar e sim confiar em Deus. E eu não quero dizer para ir e fazer coisas estúpidas, mas se você sabe o que Deus quer que você faça, então apenas diga: eu não vou ter medo disso, eu vou dar um passo de fé e Deus vai estar comigo quando eu chegar à linha de batalha e Ele vai me mostrar o que fazer. Amém? E eu sei que alguns de vocês provavelmente estão tolerando coisas que você precisa enfrentar, filhos crescidos que estão se aproveitando de você. Eu não sei de onde isso veio, mas está aí, você pode fazer uso disso. Amém? Nós precisamos enfrentar o que Deus quer que nós enfrentemos. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e uma mente sã. Então, nós precisamos lidar com o medo e não deixá-los nos dominar. E assim, no minuto em que Josafá recebeu as más notícias, ele temeu. Foi dito a Josafá: uma grande multidão veio contra você. No versículo 3, então Josafá temeu, mas veja o que ele fez a seguir. Eu adoro isso. E assim ele se colocou determinadamente, como sua necessidade vital, a buscar o Senhor. E ele proclamou um jejum em toda Judá. Meu Deus, quanta diferença haveria em nossa vida, e até mesmo o qual mais atraente seria a Igreja de Cristo para pessoas perdidas. E cada vez que tivéssemos um problema e sentíssemos medo, a próxima coisa que nós fizéssemos fosse separar um pouco de tempo para buscar a Deus. Vamos lá, tem alguém em casa aí hoje? Não vá para o telefone, vá para o trono. Nós não precisamos ligar para ninguém. Eu sempre digo o tempo todo que eles nem sabem o que eles mesmos estão fazendo e nos perguntam o que nós devemos fazer. Vamos descobrir qual é o plano de batalha de Deus, qual é a estratégia de batalhas de Deus. Em cada batalha que nós temos, nós precisamos ouvir diretamente de Deus. Uma palavra de Deus vale mais do que 10.000 palavras das pessoas. E você diz: ouvir de Deus, nós podemos fazer isso? Com certeza, você pode ser guiado pelo Espírito Santo. Você pode ouvir de Deus e você pode não ouvir palavras. Eu não procuro por vozes o tempo todo, mas eu estou te dizendo, quando você busca a Deus, você instintivamente sabe o que você precisa fazer. Você será guiado pelo Espírito, e mesmo que você não entenda isto no meio... Contanto que você continue
seguindo em frente. Você será guiado e vai saber o que você deve fazer. A única maneira que eu consigo fazer o que eu estou fazendo é porque eu aprendi a como deixar Deus me guiar. Eu sempre tenho uma mensagem quando eu subo aqui, mas honestamente, às vezes eu prego o contrário. Eu digo coisas que não estão nela, há coisas nela que eu não digo. E às vezes nós temos as nossas vidas tão organizadas que não há como Deus entrar nela. Então, nós precisamos aprender a ouvir de Deus. Uma palavra de Deus pode, literalmente, mudar a sua vida para sempre. Uma palavra de Deus pode te dar coragem para enfrentar qualquer coisa. Há 25 anos, eu tive câncer de mama e era um tipo de câncer de crescimento muito rápido. O tumor era muito pequeno, mas naquela época eles faziam cirurgias mais radicais. Então, eu tive que fazer uma cirurgia muito radical imediatamente porque eles disseram que eu estaria jogando roleta russa com a minha vida se eu não tirasse aquilo de mim. E era um tumor dependente de estrogênio. E assim, naturalmente, câncer é uma palavra assustadora. E eu me lembro de ficar tão assustada que eu simplesmente... Esse medo me sobrecarregava e então eu confessava a palavra e me sentia muito mais forte novamente. E eu confiava em Deus e depois aquele medo vinha e aparecia novamente. E por volta das 3 horas da manhã, quer dizer, eu ouvi muito claramente em meu espírito: eu vou cuidar de você. Você pode confiar em mim, eu vou cuidar de você. Agora, quer saber, 500 outras pessoas me disseram isso. Eu tinha dito isso para mim. Nós precisamos falar com nós mesmos em momentos de problemas. É bom receber o incentivo de outras pessoas. Mas eu estou dizendo que quando Deus me disse isto foi como se minha fé fosse ressuscitada. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé se levanta quando você ouve de Deus. E eu estou feliz que você esteja aqui para me ouvir esta noite, mas francamente, eu espero que você ouça de Deus através de mim, ou eu espero que algo que eu diga faça com que você vá para casa e busque a Deus nessa área por conta própria. Porque uma palavra de Deus vale por 10.000 palavras das pessoas, mas nós não vamos ouvir de Deus se nós não separarmos um tempo para buscar a Deus. E eu sei que há pessoas aqui e vocês estão em vários pontos diferentes em suas caminhadas com Deus. E eu posso dizer a alguns de vocês: busquem ao Senhor. E você sabe exatamente do que estou falando, e alguns de vocês podem dizer: bem, eu ficava te vendo pela televisão e eu achei que seria divertido vir e ver como você se parece. E, sabe, você não está muito claro do que significa buscar a Deus. Bem, vá para algum lugar e feche a porta. Se você realmente não sabe como buscar a Deus, Ele vai te encontrar onde você estiver. Você não tem que ir encontrá-lo onde Ele está. Vamos lá, eu preciso dizer isso de novo. Eu disse que se você realmente não sabe como ouvir de Deus, a boa notícia sobre Deus é que Ele virá e te encontrará onde você está. Tudo que você tem que fazer é se assentar em algum lugar e dizer: Deus, eu preciso de você, eu estou com problemas. Eu não quero apenas reagir com medo. Eu não quero apenas reagir emocionalmente. Eu não sei o que fazer. Fala comigo, me guia e me oriente.
E se você não ouvir algo imediatamente, não fique todo frustrado e chateado quando este seu momento acabar. Então, diga: Ok, Deus, eu ainda ouvir nada ainda, mas eu acredito que você vai me orientar e me guiar enquanto eu começar a caminhar. E eu sempre digo: você não pode dirigir um carro estacionado. Alguns de vocês têm que tirar sua vida do freio de mão e começar a ir para algum lugar para Deus te levar a qualquer lugar. Jesus sabia que se eles não conseguissem entender esta parábola, eles não iriam entender nenhuma das outras parábolas. Há 4 tipos de corações dos quais que ele está falando, 4 tipos de solo. Bem, o solo bom é muito fácil de se entender. Isso não é difícil. Essa é a pessoa que se senta aqui e quer dizer: cara, eles estão focados. Eles entendem. Eles estão tomando algumas notas. Eles vão para casa e vão estudar essas coisas até que isso se torne realidade na vida deles. E eles vão ter uma colheita. E eu sei que alguém pode estar pensando: bem, porque para uns é 30, porque para uns é 60, porque para outros é 100. Eu não sei. Eu mesma ainda não entendo isso. Então, eu poderia te dar um bom palpite. Provavelmente tem algo a ver com o quão obedientes eles são. E sobre The passion of your love drives me crazy, and your one look steals my heart. Your love has a magical spell on me. It makes me something that I'm not in my life. Baby, I feel the intense passion of your love. como eles vivem suas vidas e assim por diante. Mas, ei, eu prefiro ter uma colheita de 30 vezes mais do que não ter colheita nenhuma, não é? Mas o coração que eu quero falar com você, provavelmente falarei mais dele. Mas eu também vou mencionar os outros 2, mas é o primeiro, ou seja, onde a semente foi espalhada no chão e Satanás veio imediatamente e roubou o que foi semeado antes mesmo dela ter a chance de começar a criar raízes. Ele a roubou. E este, na verdade, é um coração duro. O que causa um coração duro? Bem, há um monte de coisas, mas o mantenedor da lei legalista, os fariseus, cara, eles têm coração duros. Eles conhecem todas as regras e regulamentos, mas não dão misericórdia a ninguém. Zungado, eles zungam tudo. Eles estão certos e todos os outros no mundo estão errados. Em Atos 28, 26 e 27, diz: vá a esse povo e diga: vocês sempre estarão ouvindo, mas nunca vão entender. Por isso, vocês sempre estarão vendo, mas nunca irão perceber. Pois o coração desse povo ficou insensível, duro. Eles mal ouvem com os ouvidos e eles fecharam os olhos. Caso contrário, eles poderiam ver e ouvir e entender, e eu iria curá-los. Eu tive um coração duro por um tempo, por causa do abuso que eu passei na minha infância. E quando você tem um coração duro, há amargura ali, há ressentimento. Você passa por momentos muito difíceis e até te irrita se as pessoas te dizem que você pode ter uma vida melhor. Você é azedo
e quer que todos ao seu redor sejam azedos também. Na verdade, eu consigo me lembrar de quando a alegria do Davi costumava me deixar irritada, porque eu tinha tanta dor na minha vida e eu ficava meio que com ciúmes de pessoas que tinham tido aquelas vidinhas agradáveis. E sabe, agora você está me dando conselhos e você nem sequer não faz nem ideia do que você está falando. Bem, isso não vai nos ajudar a ficar bem. Posso dizer uma coisa? Sentir pena de si mesmo nunca ajuda a melhorar. Sentir pena de si mesmo é uma pedra de tempo. E eu não quero que pareça que eu não me importo se você está sofrendo, mas eu já estive lá e passei por isso. Eu desperdicei anos sentada por aí sentindo pena de mim mesma. E Deus finalmente disse: você pode ser lamentável ou poderosa, mas você não pode ser os dois. Então, você tem que escolher. Você abre mão da pena e Deus te dará poder. Você abre mão das cinzas e Ele te dará beleza. Amém? Corações duros. Pessoas de coração duro são rápidas para julgar. Elas têm dificuldades de mostrar misericórdia. Elas têm dificuldade em perdoar. E assim a palavra não consegue realmente entrar em seus corações duros. E pessoas de coração duro são aquelas com ideias preconcebidas devido às coisas em que elas acreditam, mas nem sabem por que acreditam nelas. Pessoas que passam direto pela programação escrita na televisão devido a uma ideia preconcebida. Isso é apenas um monte de lixo. Elas podem estar baseando sua opinião em uma ou duas histórias ruins que elas ouviram. E sabe, há pessoas que são desonestas, mas, cara, não tenham uma atitude cínica generalizada só porque algumas pessoas fizeram algo de errado. Algumas pessoas têm corações duros porque experimentaram a igreja, achando que estava experimentando Deus. E elas entraram em uma igreja errada, que não era amigável ou era crítica, e assim elas ficaram com um coração duro contra tudo. Agora, eu vou falar com você por um minuto sobre a condição do nosso mundo hoje. E sabe, a Bíblia diz que nos últimos dias o engano aumentará ao ponto de que, se Deus não tivesse encurtado os dias pelo bem dos eleitos, nenhum homem conseguiria se posicionar contra o engano que vem sobre a terra. Todos os dias nós precisamos orar para que não sejamos enganados. Não pense que você está acima disso. Não pense que isso não pode acontecer com você. Ser enganado significa acreditar em uma mentira. E eu posso dizer que cada um de nós, incluindo eu, provavelmente ainda há em nossa vida algum tipo de mentira na qual nós ainda estamos acreditando e que o diabo está usando para roubar algo de nós que Deus quer que nós tenhamos. E a única maneira
essa mentira e conhecendo a verdade. Hoje, há uma agenda humanista que está desenfreada em nossa sociedade e que tem enganado a um grande número de pessoas, até mesmo cristãos. E o humanismo é simplesmente centrado nos interesses ou valores humanos. É uma filosofia que rejeita o sobrenaturalismo, ou Deus, e enfatiza a dignidade, o valor e a capacidade de autorrealização do indivíduo através da argumentação. Cara, eu já me meti em problemas na minha vida através da argumentação, ou simplesmente assim, o humanista quer eliminar a Deus. É isso o que está acontecendo em nossa sociedade hoje. Eles estão tentando tirar Deus de tudo que concerne ao governo, tentando tirar Deus de nossas escolas. Você sabia que nossos filhos são o futuro? E se eles forem bem-sucedidos em tirar Deus completamente deles, como no mundo este lugar vai se parecer daqui a 50 anos a partir de agora? Quer dizer, nós estamos em uma posição muito tediosa em nossa sociedade hoje. Pessoas humanistas não querem responsabilidade. Agora, ouça isso. Elas querem fazer o que elas querem fazer, não fazer o que não querem fazer. E querem que outras pessoas paguem por sua falta de disciplina. Amém? Pessoas humanistas são egocêntricas. Elas querem gratificação imediata e se sentem no direito de ter isso. Elas querem ter suas próprias vidas sem responsabilidade. E a principal razão pela qual elas se recusam a acreditar em Deus é porque se elas admitissem que Deus existe, então elas precisariam seguir seus caminhos e mandamentos e francamente elas só querem fazer o que elas querem fazer. A dureza do coração se desenvolve a partir de ser ferido e de não permitir que Deus cure esta dor. Também pode vir da recepção de muitas ideias humanadas, especialmente se a pessoa não recebe nenhuma palavra de Deus para compensar o resto do que ele ouve. Eu sinto pena das pessoas que assistem televisão e não conhecem a palavra de Deus. Quer dizer, se a televisão é sua educadora, você está em apuros. Assistir muitos noticiários pode te dar um coração duro. Deixe-me dizer uma coisa: tudo nos noticiários é ruim. Mas olhe para mim, há mais coisas boas acontecendo neste mundo do que as ruins. Nós só não ouvimos falar delas. Outra coisa que te dará um coração duro é se permitir ficar com raiva. Por favor, não fique bravo com as pessoas. Faça o que Deus te pediu. Perdoe rapidamente e muitas vezes. Se recuse a viver a sua vida amarga e ressentida. O solo raso e pedregoso é como os crentes que não têm uma profundidade real. Sabe, eles usam Bíblias todas sublinhadas, mas não há raízes em suas vidas. Eles meio que sabem que Deus os ama, até que eles passam por um problema e então eles se perguntam se Deus os ama. Mas quando você é enraizado e fundamentado no amor de Deus, não importa o que aconteça, você nunca diz: bem, Deus, você não me ama? Nós precisamos estar
enraizados e fundamentados naquilo que nós acreditamos. E quer dizer, não, eu acredito nisso e nenhum demônio nunca vai tirar isso de mim. Amém? O cristão superficial vive pelo que sente, e pelo que vê, e pelo que pensa. E então a semente que caiu entre espinhos, e esta seria uma série de cerca de 4 partes. Então, é basicamente deixando toda a preocupação, e diz as preocupações desta vida, a falsidade da riqueza e o desejo de outras coisas que entram e sufocam a palavra e a tornam infrutífera. Veja, você tem que se decidir se você quer ser no mundo ou no reino. Você pode estar no mundo, mas não pode deixar que ele esteja com você. Amém? Na verdade, Deus nos quer no mundo, mas Ele quer que nós nos comportemos como Jesus se comportava para que possamos ser uma luz para o mundo e para que eles possam mudar. Seja o solo bom para que a palavra possa ser plantada em seu coração. Bem, é muito importante que mantenhamos nossos corações ternos diante de Deus, permitindo que Ele nos cure de qualquer dor, perdoando pessoas que nos machucaram.